Agora a Rádio Ceará News apresenta Prosa Cultural. Um bate-papo sobre cultura, artes visuais, teatro, cinema, conversa sobre o cenário artístico e cultural do estado do Ceará. Convidados, design, dança e muito mais. Prosa Cultural. Aê! Tô aqui ainda no ritmo de domingo, gente. Boa tarde, está começando o nosso Prosa Cultural de hoje. Prosa Cultural é um programa sobre cultura local. Então, a nossa proposta é sempre prosear, conversar com quem faz cultura no nosso estado. E hoje nós vamos aqui ter uma prosa com o artista plástico e designer Túlio Para Campos. Olá, Túlio, tudo bom? Obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado. O Túlio, ele realiza experimentos que atuam sobre a forma e a técnica, né, Túlio? E aí a gente vai conversar um pouco sobre essas suas produções, que ele tem aí, ele transita em várias linguagens, como a cerâmica, a gravura, a pintura e o desenho, né, Túlio? Isso. Então, vamos lá. Também no quadro Alencarinos em Destaque, nós vamos falar sobre o Cérvulo Esmeraldo, que foi aí um escultor, gravador, ilustrador e pintor. E tem muitas obras aí espalhadas por Fortaleza. Ainda teremos dicas de programação de atividades que estão acontecendo aqui na cidade durante a semana. E lembrando também que agora nós podemos interagir via WhatsApp. O número é 859-8113-0301. Vou repetir, 859-8113-0301. Com esse número vocês podem mandar sugestões, dicas, perguntas ou simplesmente dar um oizinho pra gente. Vamos gostar. A apresentação e a produção do programa é feita por Wilma Farias. O Will, no caso, sou eu. A assistente de produção é a Márcia Mesquita. A operação de som e vídeo é de Tainara Pinheiro, além das redes sociais, que está aqui sempre ao meu ladinho. Olá, Thay. Olá, gente. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao Prosa Cultural em mais uma semana, né? Mais uma semana, estamos aqui e seguimos fortes. E é isso, gente. Acompanhem o nosso programa e fiquem ligados na nossa prosa de hoje com Túlio Para Campos. Túlio, falando um pouquinho assim de ti, te apresentando, na verdade, para as pessoas que te conhecem, mas não sabem tua história, ou que também não te conhecem e vão te conhecer agora. Tu já tá aí há bastante tempo, né, produzindo. Isso, tenho aí, eu acho que 20 anos, né, de produção. Por aí, né? Desde 97, Sim. tu tá produzindo especificamente nas artes plásticas. Isso. Então, fala um pouco desse caminho que tu percorreu, como que tu foi parar nas artes plásticas. Bom, meu início nas artes plásticas, no que pode ser classificado como artes plásticas, foram cursos livres de pintura. Devo ter demonstrado ser uma criança habilidosa, a família deu todo o apoio e eu lembro eu desde muito novo produzindo alguma coisa, finalizando alguma coisa, até que um momento marcante que em 95, em torno de 95, eu entrei num curso de pintura também informal do Ricardo Tavares, um artista local que tem projeção internacional, hoje ele mora na Suíça. E foi nesse momento em que ele, com todo cuidado, me repassou realmente as técnicas de pintura com não só como uma terapia ou um passatempo, mas realmente ele, talvez vendo minha vontade e o objetivo dele de repassar o que ele conhecia para alguém, realmente teve esse momento de interesse meu e interesse dele de que a pintura não fosse só um passatempo ali entre meu período de estudo, mas realmente eu tive todo o interesse de aprender e desde aí
esse foi o meu início, né? Sim, então tu iniciou na pintura. Iniciei na pintura. Certo. Aí depois tu começou a enveredar pelo design. O Isso. que te levou Com pro design? A pintura me levou pro design, porque com o interesse desse processo criativo, que apesar de, em discurso, ele não ter relação nenhuma, a produção artística com a produção de design, surgiu o curso de design aqui em Fortaleza, simultâneo da Gama Filho e o Instituto Dragão do Mar. E por ser um curso para criativos que demandava habilidade, eu fui nesse sentido, não por uma vocação consciente do design, mas mais por estar imerso nesse meio criativo, certo? De criativo, acho que a palavra é essa. Não tem outra, né? E fui para o design. Certo. No design foi um momento importante porque nesse treinamento da pintura que eu vejo realmente como um treinamento, era uma escola, sabe? O que eu passei nesse momento com o Ricardo era sério. Tipo, era estudos e investigação de como aquele determinado artista que eu admirava por algum aspecto, como é que ele chegava naquele efeito. Então, era realmente foi uma escola para mim, não foi não foi um passatempo. Somado a essa experiência técnica que eu adquiri com o Ricardo, veio o design com o processo racional, né? Onde a pintura entra o meu conhecimento de pintura entrou não como finalidade, mas como meio de representação do que viria a ser um produto e das questões gráficas também. Sim. Então, essa racionalização que pertence ao processo de design foi somado ao conhecimento técnico de pintura, que só a partir daí eu iniciei uma proposta autoral. Antes disso, eram realmente estudos. Eu investigava técnicas, meios, materiais e se esgotava nisso. Sim. Com o design, não. Eu realmente separei o entendimento do que era orientação técnica e apliquei a esse novo conhecimento que eu fui submetido, a racionalização do processo pelo design. Sim. Daí nasceu a modulação, que é uma coisa que a gente vai falar aí. Sim. É interessante na tua fala tu trazer essa questão da técnica, né? Porque tanto nas artes como no design, se utiliza muito da técnica, em específico na pintura, que foi por onde tu começou, né? E no design é necessário a técnica para que se possa materializar aquela ideia, né? Que aí você traz como a racionalização. Necessário em si não é. O conhecimento profundo, sim. Sim. Mas há quem diga que eu acho que é necessário. Eu tomo muito partido de ter domínio técnico de alguns processos de produção para fazer entender o que eu acredito no design. Sim. Então, eu acredito que é essencial. Embora não seja. Eu sei que tem gente super competente que não domina a técnica de pintura ou de desenho ou de modelagem e consegue verbalmente expressar suas ideias. Mas para que ele seja executado, ele vai precisar de alguém que faça aquilo para ele. Então, assim, pensando nessa questão do realizar, né? Tipo, você materializar a sua ideia, então passa por um viés técnico que é necessário, seja o designer enquanto sabedor daquela técnica ou enquanto alguém que ele vai recorrer para que aquilo possa ser executado, né? Tipo, então assim, pensando muito no que tu traz e ao olhar mesmo para tua obra e te escutar, tem uma questão da técnica que é muito forte, né? Mas assim, eu queria que tu falasse um pouco também de como que você vê isso. Você já falou um pouco, mas eu queria que falasse um pouco mais nas artes e no design, né? Que tipo, tem um lugar que eles caminham junto, mas acaba separando em algum ponto. Isso. O design ele trabalha para uma finalidade, né? E essencialmente para um terceiro.
as minhas questões pessoais, as minhas ânsias de realização, eu compreendo que são realizações do campo artístico. Uhum. O do design eu trabalho em função de uma demanda, de uma necessidade humana. Sim. Mas os comportamentos são, no meu entendimento, são parecidos, certo? Eu costumo dizer, eu não saio de casa com um comportamento para desenhar uma identidade visual ou para finalizar uma tela em andamento. São produtos completamente diferentes. Sim. Isso aí não há dúvida. Uhum. Mas a matriz é uma só. No que não tem objetivo, existe uma necessidade de comunicação visual, existe um sentimento a ser repassado, existe uma linguagem para ser, existe uma mensagem a ser comunicada. Sim, sim. Isso nas expressões artísticas, embora sejam sejam questões muito minhas, que não passem por uma demanda de terceiro. Uhum. Já no design, o produto é semelhante, mas é o exato contrário no sentido da demanda. Eu tenho que trabalhar em função, é necessário que o designer trabalhe em função de uma orientação que não parte normalmente do designer. Parte de um objetivo profissional ou de uma demanda de mercado ou de uma necessidade de ação para suprir, para servir a uma ação humana. Uhum. Seja ela processo, seja ela produto, seja ela de comunicação. Sim, sim. E pensando muito assim nessas relações que tu faz, no teu processo mesmo, tu desenvolve algumas técnicas, não só na pintura, mas aí tu acaba transitando pela cerâmica na gravura, né? Sim. E como que vieram essas técnicas para ti? O meu início foi na pintura. Uhum. E no curso de design, que foi do Instituto Dragão do Mar, nós tivemos iniciação à cerâmica para a cerâmica industrial. Desenho de vaso sanitário, pia, cálculo de retração, tratamento de superfície, realmente para a indústria. Uhum. Mas o curso tinha uma direção muito consciente e via que a questão industrial aqui no estado não caberia para a formação daquele grupo. Uhum. Então a gente teve o foco bastante voltado para a produção artesanal, para dar apoio às comunidades de produção artesanal do estado, que inclusive é um momento que está completando 20 anos desse apoio, certo? Através de algumas instituições. Então o curso teve, além do conhecimento tradicional do design aplicado à indústria, a gente teve essa sensibilização do olhar para o design aplicado à produção artesanal. Sim. Seja ela cerâmica, têxtil, gráfica. No meu caso, eu enveredei pela gráfica e pela cerâmica. Foram as duas que eu me identifiquei mais. No caso da gráfica, a produção em cordel e a xilogravura me influenciaram bastante. Foi um conhecimento técnico que eu adquiri também no curso e passei a produzir tanto na produção gráfica de design quanto na produção gráfica de gravuras, Uhum. como produto artístico. Sim. Interessante de pensar o teu trabalho é que tu vai muito pela investigação das formas geométricas, Sim. né? A gente tem aqui algumas imagens, a gente pode começar pelas pinturas, inclusive, porque foi por onde tu iniciou, né? E Bom. aí tu poderia comentar um pouco sobre alguns desses teus trabalhos. Certo. Esse, no caso. Esse daí é uma pintura, não é uma pintura, é uma aquarela em nanquim. Uhum. O aspecto dela é bem diferente da próxima imagem que a gente vai ver, porque ela tem um aspecto orgânico que é incomum no meu trabalho. Mas ela é modular. Quando eu falei modular, logo no início que a gente estava conversando, é porque realmente nesse processo de sensibilização pelo design, eu me encantei com a proposta de modulação, que é uma coisa... É um pensamento que pertence ao projeto, no sentido de racionalização, produção, otimização, adequação. Então, tudo isso, a modulação, ela facilita todos esses aspectos
de um processo criativo dentro do design. Uhum. Mas eu me apropriei disso também para a produção artística, certo? Sim. Embora não seja novidade, muitos já fizeram isso antes. Aham. Mas essa soma do que eu adquiri de conhecimento técnico na pintura e dessa sensibilização pelo design resultou nisso, certo? No caso aí, essa imagem, embora seja muito orgânica, ela vai se tornando orgânica no processo. Nas intervenções, principalmente nanquim, mas ela nasce de 2 módulos, Sim. certo? Ela é tão modular quanto a outra que vocês vão ver, embora não pareça. Vamos ver a próxima. Nesse caso aí é um estudo, é o início de uma pintura. A modulação aí é mais clara, a gente vê uma sobreposição, é possível ver uma sobreposição de módulos. Tem 2 módulos aí bem claros Sim. que vão se sobrepondo exaustivamente, com materiais diferentes e opacidades também diferentes. O objetivo é que fique claro para não só a imagem final, mas existe no final, com a obra concluída, é possível ver uma concordância de todas as intervenções feitas desde a base até a última intervenção, que normalmente eu faço com giz pastel a óleo. Então é uma prova de concordância que a geometria dá. É um exercício, na verdade. É sempre um estudo da forma. Sempre né? em estudo. Aí é outro exemplo da mesma modulação. Nessa sequência é possível ver que a mesma modulação gera imagens completamente diferentes. Uhum. Embora exista uma racionalização muito grande do processo, é reto, eu utilizo ferramentas para desenho, mas eu tomo partido também muito de uma resultante do processo. Não é tão controlado o efeito que vai dar entre uma intervenção e outra. Eu sempre aguardo a resultante que aquilo vai dar, principalmente que eu utilizo a técnica da veladura. Como é essa técnica da veladura? A veladura é a imagem aplicada na superfície, no caso na tela, de modo que ela não mascare o que está embaixo. Então, isso pode ser através de uma tinta muito diluída ou de um pastel que não cubra completamente o que está embaixo. Então, isso é o que vai gerar a possibilidade de encontrar a concordância da primeira etapa até a última. Até a última, né? O objetivo não é esse, não é encontrar essa concordância. Realmente o objetivo é essa harmonia final. Mas eu gosto quando eu estou no processo e vejo que a última intervenção casa com a primeira. Sim. Algo que é interessante da gente pensar no processo de estar fazendo a obra. Sim. Assim. Como é pra ti? Tu tem um planejamento ou tu já vai deixando com que a obra vá te mostrando os caminhos? Tem um planejamento inicial. Uhum. Realmente desenhado, vou iniciar com essa cor, determinada textura, determinada cor de base. Agora, isso é muito comum que eu vou aceitando os acasos e incorporando eles no trabalho. Sim. Isso principalmente na pintura. Na gravura isso já não acontece tanto. Ah, é? Ou acontece de outra forma. Ah, é? Sim. Acontece como? Eu utilizo o linóleo como base da gravura. O linóleo, ele é diferente da madeira. O linóleo é uma lâmina emborrachada. Sim. Diferente da madeira, eu posso cortar ele, editar e mudar a posição das partes. Uhum. Então, isso é um modo de gerar resultante que a pintura gera por meio da sequência de ações. Sim. Na gravura, não. Como é uma técnica, pela simplicidade da técnica, eu tenho que ser mais objetivo nas incisões, na minha relação com aquela matéria. Eu tenho que saber, né? Eu tenho que saber direitinho o que eu quero fazer para não gerar para evitar surpresa, certo? Evitar surpresa. Mas essa surpresa eu gosto que aconteça quando eu submeto a modulação da gravura
as subdivisões e recombino ela. Por ser modular, sempre vai encontrar uma linha de concordância. Ah, certo. Então, essa é a resultante da gravura. Vamos só continuar a mostrar as pinturas, aí daqui a pouquinho a gente mostra as gravuras. Tá. Essa daí é uma aquarela. Sim. Uma aquarela bem simplificada, ela não tem tanta sobreposição. Uhum. É claro ver a modulação nela também, Sim. mas alguma coisa de sobreposição, um nível bem primário de sobreposição. Sim. Esses dois elementos que vocês estão vendo à direita, fundo preto e imagem amarela, Sim. são os dois módulos básicos que eu utilizo. Eu, na verdade, não sei dizer a origem desses módulos. Eu penso que tem alguma coisa é claro que existe alguma coisa de ângulo e curva neles. Uhum. É possível fazer uma leitura de gênero deles. Não sei o que é que isso representa realmente, objetivamente, na minha composição. Interessante pensar essas tuas composições a partir da geometria. Tu saberia me dizer mais ou menos assim, a que ponto tu decidiu esse não? A geometria vai ser meu campo de investigação e experimentação também. Tu tem Não. esse momento? Ou Não. sempre foi assim? É uma afinidade que eu não sei qual é a origem. De onde veio, né? Não, mas realmente quando eu te falei do meu início na pintura, Uhum. o ateliê do Ricardo, ele tinha um olhar muito voltado às técnicas renascentistas, certo? Então, o critério em relação à composição da obra, embora isso não resultasse em quadrado, triângulo ou círculo Sim. na imagem, o critério que ele tinha de composição com base nas técnicas renascentistas era muito rígido, muito criterioso, era muito estudado, era muito pensado antes de começar o trabalho. Uhum. Nós pegávamos uma obra, por exemplo, do Caravaggio. Sim. Dentro da área de composição dele, a gente estudava os enquadramentos do personagem principal, a linha de percurso do olhar, tudo Sim. isso era possível, tudo isso estava inscrito em formas geométricas. Isso me encantou, aquela informação que a gente recebe e diz, poxa, que beleza encontrar isso, saber que existe isso em um canto onde a gente não vê isso. Sim. Então, pode ser a primeira é a lembrança anterior que eu tenho dessa pergunta que tu fez. Pode ter sido isso que me chamou a atenção. E claro que a pureza dessa expressão através do círculo, do quadrado e do triângulo Das formas básicas. foi do design, sem dúvida. Sim. Vamos continuar a ver aqui. Essa daí é outra aquarela com nanquim. A gente vê uma modulação que é mais clara nesse pixelado. É o que eu falei que tomo muito partido também do acaso, né? Uhum. Eu acho que contribui inclusive para ler essa rigidez, essa fluidez resultante da aquarela, sabe? Uhum. Esse traçado pouco pensado do nanquim, embora faça um fechamento de nuances bem claras. Sim. Mas eu percebo que tem principalmente olhando agora, eu percebo que tem esse contraste de linguagem. Existe uma rigidez muito grande. Existe uma rigidez formal. Na expressão, mas Sim. no processo não é tão rígido assim. Sim, porque assim, quando a gente para observar, principalmente pode deixar a imagem, principalmente dessas pinturas, quando a gente para observar as pinturas, principalmente essas que tem a presença mais forte da geometria, Sim. a gente percebe que há eu não gosto de usar a palavra rigidez, mas é a que tá vindo agora. Mas eu acho que Que é essa rigidez com a forma, né? Sim. Tipo, que a geometria nos leva muito a pensar e a associar isso, Sim. né? E ao mesmo tempo, há também um pouco dessa desconstrução,
dessa forma, né? Sim. E aí é interessante a gente pensar e analisar como que tu vai experimentando isso nessas variações de materiais também. Certo. Que tem a pintura, tem a gravura, que aí... Uma gravura? Não, oh, meu Deus. Na cerâmica? Nas aquarelas Tá. e nos nanquins, Certo. que já traz um movimento, digamos assim. Sim. Né? Parece que há um movimento aí diferente. Tá. E como que tu transforma isso em 3D, né? Nas esculturas e nas cerâmicas, Pois que a é. gente vai ver daqui a pouco. Isso é uma observação interessante porque normalmente qualquer expressão, qualquer imagem que eu submeta ela primeiro ou à pintura, ou à gravura, ou à cerâmica, Uhum. eu tendo a experimentar ela nas três. Pois é, Agora isso também é muito interessante. não tem também uma ordem. Uhum. Sempre começo pela gravura, passo para a pintura e passo para a cerâmica. Não, Não. varia. Um experimento exitoso um experimento que se conclui na pintura, eu vou ver como é que ele se comporta na gravura e extraio algum elemento dele mais simples para escultura. É realmente um investigador. Vamos continuar, Thay, a observar. A gente pode ver agora as cerâmicas que do teu trabalho Essa cerâmica aí, ela é bem, acho que ela é de 2009 ou anterior a 2009. E é bem clara a questão da modulação nela, né? O desenho técnico dela é bem rigoroso. Tipo, uma relação de proporção fechada. Sim. Relação de proporção fechada que gera essa concordância, que é o que... A concordância é o que eu busco realmente em todas as modalidades. Certo? Sim. São peças independentes, mas o modo que ela for composta, ela vai se comunicar sem ruído uma com a outra. Converse, né? Que Isso. cria essa harmonia. Isso. Certo. No caso dessa, ela é modular, ela tem uma articulação. Essa é exatamente o outro trabalho que a gente viu, é um trabalho mais antigo. Esse daí é o último trabalho que eu fiz. Uhum. E como é o último, ele passa um tempo, sabe? Assim, eu fico vendo quais são os desdobramentos dele. Aí entra a questão das duas vertentes, a arte e o design. Uhum. No caso, como ela está organizada aí, ela tem uma leitura escultórica, né? Sim. Mas elas são uma leitura das peças de cerâmica populares do Nordeste, que são os alguidares. Ah, é? Mas, enfim, eles ficam nesse limite, eles ficam nesse limite de classificação mesmo, do que é arte e do que é design, Sim. do que é uma proposta artística ou de design. Fica nesse limiar, né? Ele Sim. pode ser um produto de design, ao mesmo tempo também um objeto de arte. É design porque ele tem uma no caso dos alguidares, ele tem uma finalidade, ele suporta uma função. Sim. Mas ele tem uma racionalização do processo de produção. Uhum. Embora respeite as técnicas de produção da referência tradicional, no caso o alguidar do sertão. Sim, sim. Aí tem uma diferença, né? Tem um peso visual. Uhum. O peso visual é outra recorrente no meu trabalho. O peso físico e o peso visual. Eu noto que sempre tem. O peso físico e o peso visual somado a uma leveza proposta por uma instabilidade. Sim. As peças não são assentadas. Elas têm um movimento. Exato. Que dá para perceber Que isso. não, mas também não é um movimento que fragiliza, que ela rola, que ela... É um movimento que a gente percebe, mas que tem essa estaticidade. Porque eu acho que
acho que é o que eu quis dizer dessa rigidez da geometria, que traz um Sim, pouco, sim, né? Essa forma que é meio fechada, bem concreta, sim, mas que você apresenta um certo movimento nela que é sim. interessante de a gente parar e analisar. Mostra essa, Thay, essa outra. É, porque eu acho que essa também desconstrói um pouco isso. Isso, exatamente. Continua a proposta modular, vocês veem que é o mesmo módulo, mas essa peça ela estava até pouco tempo E em ela fica em suspensão, né? processo de composição. Uhum. Quando é que eu digo processo de composição? Eu submeto a ela a uma condição e fico avaliando o estado dela, Aham. certo? Essa peça foi desenhada em 2013, para minha primeira individual. Uhum. E ela tem uma proposta interessante para mim da relação de desenho Sim. e forma Uhum. com a com a com o que trata a regra áurea de composição, certo? Essa peça para mim é importante nesse sentido. Ela é bem representativa disso. Pela primeira vez eu tirei ela de um pedestal, Sim. que ela trabalhava a proposta dela era em conjunto em pedestal, e ela ficou suspensa. Encontrei uma forma interessante Uhum. nessa proposta. Tu pode explicar só um pouco dessa regra áurea para quem está nos ouvindo? Certo. A regra áurea ela é uma regra, né? É. Mas é uma proposta de, eu penso que eu não tenho um conhecimento muito profundo, mas eu penso que pertence a questões filosóficas Que do, da questão da do, proporção, né? do que agrada como beleza e como conforto, Hum. certo? Isso foi teorizado pelos gregos. Sim. Embora exista algumas expressões anterior a essa fundamentação grega que já aplica as questões da regra áurea, Sim. certo? Então é uma linguagem humana que é possível observar em várias expressões, em diversas culturas, em vários tempos. Pensando nessa obra em específica que você utilizou, assim, como que você pensou a aplicação dela na obra? Tá. Eu fiz um esquemazinho na época que faz o estudo de energético dela bem direitinho, certo? Aham. Mas como a gente não tá vendo ela de frente, Sim, de lado. de lado, de frente a gente vê melhor. Uhum. Ela é um quadrado perfeito, Ah. certo? Vendo de cima. Ah, É um certo. quadrado perfeito. Hum. E no terço dela é inscrito um semicírculo que, se eu não me engano, é duas vezes a medida da lateral do quadrado, certo? No terço. E a altura corresponde a um terço da lateral do quadrado. Aham. Então, essa relação de proporção em um dos lados já é representativa disso, certo? Quando eu somo dois lados e ela gira pelo peso da gravidade, essas duas pontinhas que vocês estão vendo, ela marca exatamente ela marca exatamente o limite do retângulo áureo e o limite do ponto áureo, Sim, certo? sim. Proporção É uma perfeita. resultante. Isso, eu vou ser sincero, não foi objetivo, mas eu fui aplicando a técnica e vendo quais eram os Quais resultados. resultados. Massa. E gerou o resultado bem certinho. Vamos seguir para as gravuras, que aí já é um outro lugar que tu caminha, né? As gravuras, a gente vê a modulação aí. É bem claro ver 3 áreas verticais Uhum. iguais. E dentro dessas 3 áreas, uma dinâmica de linhas de escala diferentes vão passando informação, certo? Sim. Das 3 técnicas, a que mais me
me chama a atenção, a que mais eu me dedico, não sei se em tempo, mas em gosto, é a gravura. Ah, é? É. Eu jurava que era a cerâmica. Não, a cerâmica tem uma questão técnica que é apaixonante. Aham. A pintura é um hábito muito prazeroso que eu tenho, mas assim, a satisfação minha é na gravura. Ah, é? Porque, por ser uma técnica a mais simples de todas, que de fato eu tenho uma ferramenta, uma base, uma cor para transmitir toda a minha comunicação. Sim. Então, a reflexão sobre isso, antes da ação, para mim é maior. Sim. Então, eu já vou com aquilo pensado, racionalizado e com o objetivo já traçado. Claro que no processo tem as resultantes, os acasos e as Sim. mudanças. Tem essa outra que eu acho maravilhosa. Essa daí é um exemplo. Essa gravura aí participou de uma mostra, o Rio da Minha Cidade, que foi uma união de coletivos de todo o Brasil e Portugal. Um grupo de gravura que eu participo aqui, o Grupo Matrix, nós participamos e essa foi a minha gravura nessa mostra. Esse é um exemplo claro daquilo que eu te falei do processo de edição da gravura. Não tem aqui para a gente ver, mas o desenho dessa gravura era bem mais complexo. Ele é o Rio Ceará, na minha leitura. Sim. E o que eu queria falar era aquela intervenção grande daquela ponte junto de um delta tão bonito, um encontro do mar. Sim. Então, eu queria tratar disso, certo? Um leito de rio interrompido. Então, tinha a representação da ponte, tinha o encontro do mar, tinha o rio. Só que, quando eu vi a primeira prova de impressão disso que eu falei agora, eu achei complexo e muita coisa desnecessária. Então, eu tirei o que era representativo do mar, tirei a ponte e, no meu entendimento, continua a leitura de um rio cortado. Com o movimento que se quebra. Né? Com o movimento que se quebra, Sim. Representativo do que eu queria expressar através da ponte, né? Sim, sim. E tudo isso muito pensado Então, geometricamente. isso é a edição Sim, da entendi. gravura. Entendi. A gente tem mais aí, tá? E só mais uma. Pronto. Falta alguma pintura dele? Pronto. Essa daí também é uma aquarela e um nanquim. Ela é da mesma série daquela primeira que a gente viu, das crisálidas. Sim, é. E é uma modulação. Igual como foi visto na pintura e na gravura, são dois módulos aí que originam essa forma muito mais orgânica do que qualquer outra coisa. Mas é modular. Massa. A gente vai precisar correr um pouquinho aqui. Túlio, e pensando muito assim a partir das tuas obras, né, nesse viés processual, que é muito mais artístico, mais que o design transita, né, completamente nele, principalmente por essa racionalização da tua produção, como Sim. tu mesmo fala. Mas assim, como que tu vê essa cultura do design no Ceará, mas também passando por esse viés das artes? Tá. Como que você percebe? Bom, o design no Ceará, o ensino formal dele iniciou com o CDC, né? Eu sou da 3ª turma do CDC. Isso tem mais de 20 anos já. Sim. Eu peguei realmente aquele início de dizer o que é comunicação visual, o que é fazer uma marca, o que é... Um super desafio, né? Que até Total. hoje a gente tem isso, mas acho que para quem iniciou... quem das primeiras turmas era assim, não só fazer o serviço, mas não só prestar o serviço, mas explicar o que era aquilo. É tipo, abrir os caminhos da selva. Assim. Isso. Porque tudo que era feito antes os arquitetos faziam, principalmente os arquitetos, né? Sim, Publicidade também. sim. Mas aí, tu perguntou da relação, não é isso? Tá. Não são todas as pessoas que passaram pelo design que eu vejo que tem essa relação com a produção artística. Sim. Embora eu acredite que passe muito, sabe? Eu acho que é uma estrutura contemporânea
essa dissociação do fazer criativo objetivo e não objetivo, do que pertence ao design e do que não pertence ao design. Eu acho que é contemporâneo. Tipo, o pessoal que eu admiro da década de 50, século passado ou século retrasado, eles não têm esse recorte. Eu sou arquiteto que desenha espaços para isso, para determinada coisa. Não. Eram profissionais que tinham uma visão de necessidades humanas, de função do espaço e sensibilização desse espaço. Nessa sensibilização do espaço, entra hoje o que a gente entende como um tratamento de superfície, que pode ser um artista que pode dar conta disso, ou um tratamento de superfície que um designer pode dar conta disso, dependendo se tem finalidade ou não. Mas eu realmente não vejo com tanta diferença assim. Embora sejam dois produtos diferentes, Sim. mas nascem de uma Transita matriz também em só. lugares diferentes, acho que também tem muito isso, né? Sim, Dos espaços, onde Sim. são os espaços de legitimação de cada uma dessas áreas. E, de fato, a finalidade Mas o que eu de tenho cada um notado, também. o que eu tenho notado é que as questões estão mais humanas, sabe? Tipo, aquela necessidade, se está funcionando numa clínica ou em uma lanchonete, é claro que são comunicações diferentes, mas é o mesmo ser humano que vai Dessa experiência. ter essa experiência. Então o receptor é um só. Mas aí, tipo, vai mudando a forma de experienciar cada coisa e a função de cada coisa. Isso. E acho que nas artes, embora o design ele tenha também esse movimento, principalmente essa função de mexer com as sensações, né, com os Sim. desejos, e nas artes a gente também transita por Sim. isso, mas é um outro lugar. É um outro lugar. É um outro lugar. No caso do artista, essa demanda certamente é buscada pelo estilo do artista. No caso do designer, certamente a questão do estilo não passa, porque ele vai atender um objetivo É a resolução prático, de né? um problema. Uma demanda social aí. Isso. E, enfim, mas assim, legal a prosa, mas vamos seguindo. Que temos que falar aqui sobre o nosso quadro Alencarinos em Destaque, que hoje nós vamos falar sobre o Cérvulo Esmeraldo. O Cérvulo Esmeraldo, ele nasceu em 27 de fevereiro de 1929, lá no Crato. Foi um cidadão caririense. E aos 13 anos, ele já realizou a primeira xilogravura dele. E no ano de 1950, ele compôs com Goebel Wayne o núcleo jovem da Sociedade Cearense de Artes Plásticas, a famosa SCAP, daqui de Fortaleza. Mudou-se para São Paulo no ano de 1951, onde ele intencionava estudar arquitetura, mas logo ele ficou entre os excedentes e então começou a se dedicar à xilogravura. Em 1957, realizou a primeira individual, com 39 que se chamou 39 gravuras de Cérvulo Esmeraldo, que foi no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Ganhou bolsa de estudos do governo francês e residiu na França até o ano de 1979. E lá, em Paris, ele frequentou o ateliê de litogravura da Escola Nacional de Belas Artes e também realizou algumas exposições. Mais ou menos na década de 60, ele começou as suas incursões no campo da arte cinética, fazendo objetos com ímãs, eletroímãs e por gravidade. Retornou definitivamente a Fortaleza em 1980, que hoje abriga as esculturas monumentais dele aí, que estão espalhadas pela cidade. Cerca de 40 obras por aí. Em 1983, recebeu o prêmio de melhor escultor do ano da Associação Paulista de Críticos de Arte. Ele foi o idealizador e curador da Exposição Internacional de Esculturas Efêmeras em Fortaleza em 1986 e 1991. Em 2011,
A Pinacoteca do Estado fez uma retrospectiva da obra do artista com publicação de livro, coordenado por Araci Amaral, que aí é um grande nome da crítica de arte brasileira. Em 2012, um recorte de seu trabalho foi mostrado na exposição Simples como um Triângulo, na Galeria Raquel Arnaud. Com diversas exposições realizadas e participação em importantes salões bienais e outras mostras coletivas no Brasil e no exterior, a obra do Cérvulo fez parte do acervo dos principais museus do país, de coleções públicas e privadas. Ele faleceu em fevereiro de 2017, aos 87 anos. Uma coisa que marcou muito a obra do Cérvulo, né, Túlio? Que aí tu pode comentar também, é muito essa paixão dele também pela geometria. Sim, o Cérvulo é o cearense concreto, Sim. o mais legítimo, né? E certamente influenciou uma série de artistas. E até hoje influencia. Com certeza. É isso pela aí. obra pública dele maravilhosa que a gente tem aqui. Sim, sim. Um dos destaques, assim, das obras icônicas dele é a La Femme Bateau, que é uma escultura de 1994. É uma que fica ali lá na praia... Ah, meu Deus! Na praia de Iracema. Ele já passou por várias mudanças, mas, assim, é sempre importante a gente olhar para a nossa própria cidade, que a gente vê esses trabalhos, essas esculturas, mas nós não notamos, às vezes, né? Vê, passa, mas não olha, né? Vi, mas não te vi. Que fazem parte da nossa cidade, da nossa história e de quem, de fato, é, né? A La Femme Bateau, que foi feita em 1994, ela foi primeiramente uma escultura cinética feita em fibra de vidro. Depois ela foi reconstruída em aço inox, pintado também nas mesmas dimensões. E é possível encontrá-la lá na praia de Iracema. Esse ano mesmo, no comecinho do ano, ela passou aí por um revés e teve que ser resgatada. Acho que foi mais ou menos em abril, mas por aí, acho, se eu não me engano. Se a minha memória não falhar tanto, acho que foi. Seguindo para o nosso quadro de dicas, uma dica que está acontecendo, começou hoje e segue até amanhã, é a segunda jornada ibero-americana de design e artesanato. É um evento internacional de economia criativa que pretende discutir os avanços da relação do design na produção artesanal nos últimos anos e refletir sobre como se dará essa relação futuramente. Tem vários convidados, vários palestrantes de referência mundial para essa edição, que acontecerá transcorridos quase 20 anos da primeira jornada ibero-americana de design e artesanato, que foi realizada aqui em Fortaleza em novembro de 1999. Então, começou hoje, né? Ele está seguindo aí com 2 dias de intensas programações e palestras lá no Sebrae. O Túlio foi lá hoje, né, Túlio? Isso, eu estive lá hoje de manhã. O evento é maravilhoso, coordenado pelo Eduardo Barroso. Convidados bem interessantes, como Sérgio Matos, que tem um trabalho contemporâneo de referência no design aplicado ao artesanato. A Luísa Croco, que é uma referência há décadas desse tipo de intervenção. E todos estão aqui para repassar esse conhecimento. Sim. Então, quem estiver interessado em saber mais um pouquinho dessa jornada, dessa relação aí que transita entre design e artesanato, e aqui no Ceará, que é tão forte, então é só conferir lá. Amanhã também terá um dia repleto de programação lá no auditório do Sebrae, que fica na Avenida Monsenhor Tabosa, número 777, na praia de Iracema. E seguindo também tem a exposição Terraplanagem, que a exposição Terraplanagem abriu agora nesse último sábado, dia 24, e é uma realização do grupo Meio Fio de Pesquisa e Ação, lá do campus de Fortaleza, do IFCE, que a exposição ela tem como objetivo produzir conhecimento sobre as potencialidades da arte pública
relacional na arte e educação, a cidade como sala de aula, amenizando os distanciamentos entre arte e educação e arte contemporânea, escola e sociedade. Com a curadoria dos estudantes de licenciatura em artes visuais e também dos curadores convidados Cecília Soares e Rafael Escócio, Terraplanagem é uma exposição que se configura como um ponto de partida para um espaço arado conjuntamente com os seus e com os próximos que estão a caminho no tempo histórico subjetivo. Então, gente, a exposição ela ficará aberta à visitação pública até o dia 22 de dezembro, sempre de segunda a quinta-feira, das 14 às 18 horas. Fica ali no espaço Meio-Fio de Pesquisa e Ação, que é na rua Humberto Campos, número 936, no São João do Tauape. Semana que vem nós estaremos aqui com os curadores da exposição, a Cecília e o Rafael, para que eles conversem um pouco mais sobre os processos da exposição, as questões e as resultantes. Então, fiquem ligados que semana que vem saberemos mais sobre terraplanagem. E aí, com isso, gente, nós vamos seguindo aqui para o finalzinho do nosso programa. Túlio, agradeço a sua participação. Agradeço o convite, que bom estar aqui com vocês. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso Prosa. E é isso, você quer falar mais alguma coisa? Realmente agradecer. Tá certo. Agradecemos também. E é isso, gente. Esse foi o nosso programa Prosa Cultural de hoje. E nosso conteúdo ele fica disponível nas nossas redes sociais, Rádio Ceará News, tanto Instagram, quanto Facebook, quanto Twitter. É só você digitar Rádio Ceará News, Ceará com S-I, e também no nosso site, www.cearanews.com.br. Além disso, você também pode baixar aí o nosso aplicativo no Play Store do seu Android. E aí não tem desculpa de não acompanhar a nossa programação. E lembrando aqui, na verdade, né? Falando mesmo, porque eu ainda não dei essa informação. A partir do próximo mês, nós estaremos com a nova programação do Prosa Cultural, que vai acontecer às terças e quintas. Então, não vamos sair de segunda a quinta e estaremos aqui 2 dias da semana, terça e quinta-feira. Então, acompanhe essa nossa mudança, essa nossa novidade, que aí vamos ter muitas coisas boas para conversarmos também. E é isso. Agradeço a todos que nos acompanharam e vão nos acompanhar mais à frente. Agradeço a Thay, minha companheira de todos os dias aqui do Prosa. Por nada, até amanhã. Até. É isso, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Amanhã estaremos aqui novamente, então até amanhã e boa noite. Você ouviu Prosa Cultural. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais: Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.